novamente pelo teu Santo Espírito, grato pelo dom do Espírito que nos prometeste. Senhor, prometeste que teu Espírito nos guiaria à verdade, falaria aos corações e traria convicção. Pelo teu Espírito, tu nos darás sabedoria para vencer o inimigo. Assim pedimos, Senhor, que o teu Espírito encha este lugar e nossos corações, falando através de mim. Oro em nome de Jesus. Amém. Ok. Então, o que é guerra espiritual? Diz aqui: a vida cristã é uma guerra constante, ou seja, sempre enfrentaremos batalhas, não cessarão até a vinda de Jesus. A igreja militante não é a igreja triunfante. Paulo diz: não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Devemos lutar contra seres humanos de poder e que exercem influência estando do lado de Satanás, ou seja, satanistas e seus agentes. Do lado de Satanás na controvérsia, e também devemos enfrentar agências invisíveis do mal. Estejamos na posição certa, certo? Então é inevitável, nós vamos encontrar agentes de Satanás. E à medida que nos aproximamos cada vez mais do fim dos tempos, é minha crença que Satanás anseia possuir a todos nós. Portanto, não se trata de prove-me que isto está errado e então eu vou parar de assistir, certo? Prove-me que é certo que eu deveria ao menos dar a isso qualquer espaço para assistir. Filmes, música, livros, ficção, fantasia, todas essas coisas o diabo está usando e ele tem um propósito em mente, nos levar ao ponto de sermos possuídos. De que outra forma ele vai impor a lei dominical e fazer com que todos se curvem, a não ser que todos tenhamos aberto canais para o diabo para permitir que ele assuma o controle. E o diabo já não está a fazer as coisas de forma indireta. Sim, exatamente, não é mesmo? Eu vi recentemente que a Taylor Swift, em seus concertos, ela traz um círculo de bruxas que ficam entoando cânticos e lançando feitiços na plateia enquanto ela está se apresentando. Correto? Isso não está mais sendo escondido. O problema, contudo, é que nós, adventistas, ficamos viciados demais em todos esses canais e não conseguimos parar. Seja o YouTube, seja a Netflix, sejam os filmes, nossa favorita, música da MTV. É que estamos sendo muito duros. É muito difícil para nós, porque estamos tão viciados e entramos nessa atitude de justifique para mim. Certo? Sempre pensamos, vou me perder se assistir aquele filme? Bem, pode não se perder agora, mas se continuar assistindo a mais deles, vai se perder. Será que vou me perder se eu não for vegetariano? Bem, você não vai se perder se não for vegetariano, se isso fosse um caso isolado. Se continuar comendo carne, sem estudar a Bíblia e assistindo a coisas terríveis, enfraquecerá o corpo, não sendo 10 vezes mais sábio, como Deus prometeu a Daniel e seus amigos. E se você não for 10 vezes mais sábio na geração mais tola da história para receber a palavra de Deus, que esperança teremos? Deus nos deu todas as ferramentas para que possamos ter o que precisamos, como a geração mais tola e fraca da história da Terra, para ter um corpo forte, ter uma mente forte, ter uma mente pura e santa. E o diabo está abrindo inúmeros canais para tentar destruir. E em nossa escola bíblica, as crianças que chegam estão todas quebrantadas. E em 4 meses e meio, a palavra de Deus as cura. Com a palavra de Deus, ouvem-na novamente em suas vidas e a próxima batalha inicia ao começar o processo de reforma. Ouvir a Bíblia traz reavivamento e desejo, mas depois vem a longa batalha da reforma, da entrega e da vitória sobre o pecado. Essa é a guerra constante que enfrentamos. No auge do conflito, em nossa guerra espiritual, agências invisíveis estão ao nosso lado, enviadas do céu para nos ajudar nas batalhas. Louvado seja Deus! Todos temos anjos. Todos temos anjos que nos cercam e protegem a cada instante, senão estaríamos mortos imediatamente. O diabo gostaria de acabar com sua vida agora, se tivesse permissão.
mas não tem. Na crise, força e energia nos são dadas. Temos poder mais que mortal. Mas a menos que o ser humano harmonize sua vontade com a vontade de Deus, a menos que ele abandone todo ídolo e supere toda a prática errada, ele nunca terá sucesso nesta batalha, mas será finalmente vencido. O diabo, pouco a pouco, ganhará terreno em nossos corações. Já mostrarei mais. Aqueles que querem ser conquistadores devem, em primeiro lugar, entrar em conflito com agências invisíveis. Não podemos fugir disso. Se você realmente almeja cumprir a grande comissão, em certo ponto, terá que lidar com uma pessoa possuída. Você terá que lidar com alguém que está sendo atacado pelo diabo. De outra forma, ou você tenta se afastar disso, ou não está verdadeiramente realizando a obra de Deus. Então devemos lutar contra agências invisíveis. Segundo, a corrupção interna deve ser vencida, a vitória sobre o pecado. Terceiro, não só devemos ter uma vitória visível sobre o pecado, mas todo pensamento deve ser harmonizado e sujeito a Cristo. Isso inclui até o que as pessoas não podem ver. Não se trata só da vitória visível sobre o pecado, nem se deve pensar nisso. Mateus 5 ensina isso. Jesus diz: se tiver raiva no coração, você matou alguém. Jesus diz: se você olhou para uma mulher com um pensamento no coração, cometeu adultério. E assim, Deus deseja transformar as nossas mentes. E falaremos mais sobre isso mais tarde. Durante horas, os soldados são exercitados para desvencilhar-se de suas mochilas e rapidamente recolocá-las em posição sobre si mesmos. Eles são ensinados a empilhar suas armas e a pegá-las rapidamente. Eles são treinados para atacar o inimigo e em todos os tipos de manobras de batalha. Eu sei que os Estados Unidos têm um grande exército e vocês estão familiarizados com isso. Assim, o treinamento continua, preparando os homens para qualquer emergência. Será que aqueles que lutam a batalha pelo príncipe Emanuel deveriam ser menos sérios e cuidadosos em sua preparação para a guerra espiritual? Ellen White está dizendo: vejam, americanos, vocês amam tanto o exército de vocês, mas a Igreja de Deus, que é o exército de Deus, não se prepara para lidar com estas situações. Não deveríamos estar mais bem preparados para a guerra espiritual em que estamos? Vigilância eterna deve ser manifestada em relação aos nossos filhos. Com seus múltiplos artifícios, Satanás age em seus temperamentos e vontades desde o nascimento. A segurança deles depende da sabedoria e do cuidado vigilante dos pais, ocupados demais com o trabalho. O que o diabo fez em nossas famílias, fez ambos os pais trabalharem fora. Ele fez com que ambos os pais se esforçassem para ser líderes da igreja. Ele fez com que ambos os pais desejassem ser pastores, anciãos, líderes da igreja. Por que apenas homens podem fazer isso? Eu sou mulher, sou igual. Eu também quero poder fazê-lo. Esse é o cerne do problema do feminismo, porque ele destrói a família. Pois em 1 Timóteo 2, no final, Paulo diz a Timóteo que as mulheres se salvem criando filhos. Ou seja, que a mulher seja a pastora de seus filhos, que a mulher seja a anciã de seus filhos. Quer ser líder? Seja líder do seu rebanho, mais importante que liderar a igreja. E enquanto fazemos isso, enquanto ambos os pais se esforçam, enquanto homens e mulheres batalham por posições no mundo e na igreja, as crianças são abandonadas ao diabo. Devem esforçar-se no amor e temor a Deus para cuidar do coração, semeando boas sementes de um espírito correto, hábitos justos e o amor e temor de Deus. Se a criança não for instruída, como diz aqui, se ao menos um dos pais não prestar atenção, Satanás o instruirá por meio de agentes de sua escolha. É por isso que nossas famílias estão se desintegrando. É por isso que nossos filhos estão deixando a igreja. Nós falhamos em perceber a real importância de proteger nossos filhos do diabo. E ao lermos este parágrafo, ou melhor, este conselho, acho que há mais um. Não há. Ao lermos este e outros conselhos, uma vez nossos obreiros bíblicos, 2 deles, estavam dando um estudo da Bíblia em casa. Um dos obreiros bíblicos estava estudando com os pais e o outro obreiro bíblico estava no quarto, em outro quarto,
cuidando dos 2 filhos deles. E o filho mais velho tinha uns 3 ou 4 anos e o outro, um recém-nascido, 1 ano de idade. A mais velha estava a bater na mais nova. O obreiro bíblico continuava a separá-la, mas ela voltava e começava a bater na mais nova. E por fim, o obreiro bíblico se recordou que já havíamos discutido sobre como. Acho que não tenho o parágrafo aqui, mas Ellen White diz que seria bom para os pais, quando a criança chora incontrolavelmente, em vez de discipliná-la e zangar-se, segurá-la perto de si e repreender os demônios que a perturbam. Então, a obreira bíblica levou isso a sério e repreendeu o demônio que perturbava a criança de 3 anos. Ela vira-se para a obreira bíblica, olha para ela e diz, obrigada. E isso realmente nos ajudou a entender. Ela voltou, partilhou o testemunho conosco e percebemos que, muitas vezes, quando crianças choram descontroladamente ou estão irritadas, sendo frustrante para os pais, há demônios em ação a perturbá-las e o que se deve fazer é apenas segurar o filho. Desde então, fiz isso muitas vezes com meu filho quando ele se comporta mal ou chora incontrolavelmente. Eu o pego, oro e repreendo os demônios que o perturbam e ele se acalma na hora. É aqui que pode aplicar este conselho imediatamente. Portanto, a grande comissão da guerra espiritual. Claro, se lermos todos estes textos, Jesus comissiona os discípulos não só para pregar a palavra, não só para curar os doentes, mas para expulsar os diabos. E quando ele ordena os 12, diz a mesma coisa. Ele os comanda para pregar, para curar e para expulsar os demônios. E ao enviar os 70 discípulos, a mesma comissão: pregar, curar, expulsar diabos. E quando comissiona a igreja, muitos pensamos em Mateus 28, mas a grande comissão é mostrada mais amplamente em Marcos 16, 15 a 18. Jesus diz: preguem, curem os doentes e expulsem os diabos. E, na verdade, estamos perdendo 1/3 da grande comissão que Jesus deu ao seu povo. Expulsar demônios faz parte da grande comissão. Não é algo estranho ou extremo que se deva fazer. Todos nós precisamos saber como repreender demônios. Todos nós precisamos saber como Deus deseja que expulsemos os diabos daqueles que estão em servidão. A guerra espiritual é a outra metade do trabalho médico-missionário. E me entristece que, sabe, onde quer que eu vá, aqueles envolvidos no trabalho médico-missionário se esquivam de lidar com demônios. Eles acreditam que a obra missionária médica é exclusivamente sobre o uso de remédios naturais. Eles pensam que a obra médico-missionária é hidroterapia, cataplasmas e tudo isso, e esquecem que é o poder de Deus que cura. Não se trata apenas de remédios naturais. Às vezes, sinto que nossas instituições, especialmente as autossustentáveis, se absorveram demais e sua fé está nos remédios naturais. Nós perdemos a nossa fé no Criador e no Curador, assim como em seu grandioso poder, não é mesmo? E ficamos com medo, pois às vezes as pessoas vêm e não sabemos como curá-las, pensando, se não sei curar, melhor não me envolver. Mas Deus, não consigo imaginar Jesus recusando quem quisesse ser curado. Se não queriam ser curados, é outra história. E este trabalho engloba expulsar demônios, repreender demônios, aconselhar e ensinar a usar as armas espirituais da guerra, usando as armas espirituais em nosso dia a dia contra os ataques do inimigo, desde a tentação até ataques como os de Jó, que até a própria irmã Ellen White viveu. Há 1/3 do trabalho pouco ensinado, pouco conhecido entre o povo de Deus hoje. E de alguma forma, desde os anos 70, quando Roger Morneau escreveu seu livro, os demônios conseguiram fazer com que nós, como igreja, esquecêssemos que eles existem. Nós simplesmente ignoramos tudo, e parte disso são os filmes de Hollywood que banalizam os demônios, não é? E pensamos, sim, é só um filme. Não existem demônios. Sabe, eu acabei de ver isso num programa de TV. Nada me aconteceu. E simplesmente damos desculpas ou justificamos a ausência de demônios. Vi que se a igreja tivesse sempre mantido seu caráter santo e peculiar, o poder do Espírito Santo que foi concedido aos discípulos ainda estaria com ela. Os doentes seriam curados.
Os diabos seriam repreendidos e expulsos, e elas se tornariam terror para seus inimigos. Satanás domina as mentes dos homens hoje. Em meus trabalhos na causa de Deus, encontrei repetidamente possuídos e, em nome do Senhor, repreendi o espírito maligno. Assim, Ellen White expulsou demônios. Sendo assim, o que exatamente significa a guerra espiritual? É uma guerra constante, com Jesus contra Satanás e demônios. Todo dia enfrentamos ataques de demônios, e vou abordar isso com mais detalhes na próxima sessão. Precisamos saber como nos proteger e defender ao sermos atacados. E muitos de nós não percebemos que estamos sendo atacados simplesmente. Sentimos que, naturalmente, tenho um temperamento ruim, certo? Somos filhos e filhas de Deus. Ninguém tem um temperamento ruim. É pela influência dos demônios que possuímos um temperamento ruim. Estamos sob o domínio do demônio da raiva. Faz parte da comissão de Cristo ajudar outros a encontrar liberdade e plenitude em Jesus, quando em cativeiro de Satanás e demônios. Então, como os demônios nos atacam? Isso é muito importante. É o primeiro passo ao aconselhar alguém. Quero ajudá-los a entender o ataque dos demônios. Isso é crucial. Nossa melhora na pureza moral depende de pensar e agir corretamente. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim o que dela sai, isso o contamina de verdade. Pois do coração vêm maus pensamentos, assassinatos, adultérios, imoralidades, roubos e blasfêmias. São as coisas que contaminam. Estas são as que contaminam o homem. Então do coração procedem os maus pensamentos, não é mesmo? É do nosso coração que os demônios nos atacam? Eles nos atacarão. A propósito, onde está o nosso coração? A nossa mente, não é verdade? Então os demônios nos atacam em nossas mentes. Quando se manifesta fisicamente, a mente já foi dominada. Tudo começa na mente, ok? E notem, pensamentos maus destroem a alma. O poder de Deus transforma o coração, refinando os pensamentos. Se não houver um esforço determinado para manter os pensamentos em Cristo, a graça não se revelará na vida. A mente precisa se engajar na guerra espiritual. Todo pensamento deve ser cativo à obediência de Cristo. Todos os hábitos devem ser controlados por Deus. Ela está citando de 2 Coríntios 10, 3-5, correto? É preciso sujeitar nossos pensamentos à obediência de Cristo. Então, onde os demônios nos atacarão? Primeiro, eles minarão nossos pensamentos. Deixem-me mostrar mais algumas citações. Deviam evitar o terreno encantado de Satanás e não deixar suas mentes desviarem da lealdade a Deus. Através de Cristo, vocês podem e devem ser felizes e adquirir hábitos de autocontrole. Até os seus pensamentos devem ser sujeitos à vontade de Deus, e seus sentimentos ao controle da razão e religião. Sua imaginação não lhes foi dada para que corresse solta e fizesse o que quisesse, sem nenhum esforço de restrição ou disciplina. Então, como perdemos o controle de nossos pensamentos? Como o diabo nos faz perder o controle de nossos pensamentos e os deixa correr soltos por toda parte? Pelo que vemos, filmes destroem nossa capacidade de controlar os pensamentos. Músicas cantadas repetidamente, raps, heavy metal, etc. Tudo isso nos ajudará a perder o controle de nossos pensamentos. Simplesmente não conseguimos tirar aquela música da cabeça. Não conseguimos tirar aquela imagem de filme da mente. Se os pensamentos forem maus, os sentimentos também, e ambos formam o caráter moral. Quando, como cristãos, vocês decidem que não precisam conter seus pensamentos e sentimentos, como a maioria de nós hoje no mundo, vocês são levados sob a influência de anjos maus e convidam a presença e o controle deles. Então, se os demônios nos fizerem soltar os pensamentos e se moverem livremente, anjos maus assumem o controle, entendem? Se você ceder às suas impressões e permitir que seus pensamentos entrem em um canal de suspeita, dúvida e lamento, você estará entre os mais infelizes dos mortais, e sua vida se mostrará um fracasso.
Isso acontece em todos os casamentos. Ellen White cita, nomeia um demônio no livro O Lar Adventista, e esse demônio é o demônio do conflito. Então, ao buscar demônio em O Lar Adventista, um nome surgirá. E ela diz, em todo lar há um demônio de discórdia. Qual o propósito dele? Para gerar suspeita contra nosso cônjuge, para nos fazer duvidar se realmente fomos feitos um para o outro. Reclamar significa colocar pensamentos queixosos em nossas mentes contra nossos cônjuges. E também entre filhos e pais. Então, Ellen White diz, em todo lar, o demônio do conflito busca destruir o casamento e a família. Mostrarei isso depois. Ok. Pensamentos formam o caráter. Como o homem pensa no coração, assim ele é. Provérbios 23. Muitos pensamentos compõem a história não escrita de um único dia, e esses pensamentos têm muito a ver com a formação do caráter. Pensamentos devem ser bem guardados, um impuro faz profunda impressão na alma. Um pensamento mau deixa uma marca má na mente. Se os pensamentos são puros, o homem melhora. Com eles, os impulsos espirituais aceleram e o poder para o bem cresce. E como uma gota de chuva prepara o caminho para outra, um bom pensamento prepara o caminho para outro. Todos têm o poder de escolher os temas que ocuparão a mente e moldarão o caráter. Assim, num dado dia, os demônios atacarão nossos pensamentos. Vão colocar pensamentos negativos em nossas mentes. E se decidirmos acolhê-los, não é mesmo? Deixe-me dar alguns exemplos de pensamentos que a maioria das pessoas que sofrem de depressão costuma ter. Eu me odeio. Isso mesmo. Eu sou inútil. Ninguém me ama. Eu deveria me matar. Ou para aqueles que lidam com a raiva, eu odeio aquele cara. Eu não consigo suportá-lo. Eu gostaria de poder dar um soco nele. Eu gostaria de poder sacar uma arma e atirar nele. São pensamentos que os demônios colocam em nossa mente o dia todo, lançando dardos para ver qual pega. Quando a raiva surgir, diga, demônio da raiva, avance. Parece que você tem uma brecha, e ele virá e começará a tomar mais controle. O adversário da alma, Satanás, não pode ler pensamentos, mas é observador e zomba das palavras. Ele considera as ações e astutamente adapta as tentações aos casos daqueles que se rendem ao seu poder. Se nos esforçássemos para reprimir, se lutássemos em nome de Jesus, repreendendo pensamentos maus e reprimindo pensamentos e sentimentos pecaminosos, sem expressão, Satanás seria derrotado. Então, lhes explico a ciência de como funciona. Eu estou caminhando e de repente um demônio do suicídio se aproxima e ele diz, eu me odeio, eu queria poder me matar, ninguém me ama. Nesse instante escolhemos. Eu abraço esse pensamento e digo, sim, esse sou eu. Ou digo, não, esse não sou eu. Porque a Bíblia me disse, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos e filhas de Deus. E se eu reivindicar esse texto da Bíblia, então essa voz de repente desaparece. Mas se eu for até a cozinha, pegar uma faca e segurá-la, então esse pensamento se torna mais forte. E eu simplesmente abracei a ideia do demônio do suicídio, de que eu deveria tirar minha própria vida, não é mesmo? É assim que, ao segurar uma faca ou ao pegá-la e começar a cortar meus braços, o que, para muitas jovens que aconselhei no passado, acabou se tornando um verdadeiro vício, uma forte dependência. Então, à medida que permitem que esse pensamento se transforme em ação, o demônio começa a ficar cada vez mais forte. Abordaremos este assunto em maiores detalhes daqui a um instante. Muitos se afligem porque pensamentos vis e degradantes vêm à mente e não são facilmente banidos. Satanás e seus anjos maus nos cercam. Embora não leiam pensamentos, observam nossas ações e palavras. Satanás aproveita-se das fraquezas e defeitos de caráter assim revelados e insiste com suas tentações onde há menos poder de resistência. Ele faz sugestões malignas. Demônios, o que fazem? Sugestões malignas. Chamamos isso de pensamentos negativos. Ele faz sugestões malignas e inspira pensamentos mundanos, levando a alma à condenação e servidão. Como chamamos isso? Possessão demoníaca.
Para os que são egoístas, mundanos, avarentos, orgulhosos, que gostam de encontrar defeitos ou que se dão à difamação, a todos os que cultivam erros e defeitos de caráter, Satanás apresenta a indulgência do eu e desvia a alma para um caminho que a Bíblia condena, mas que ele faz parecer atrativo. É assim que tudo começa, nos pensamentos, o que você acolhe em sua mente. Então, o primeiro conselho que dou a qualquer um quando estou fazendo aconselhamento de guerra espiritual é: seus pensamentos nem sempre são seus pensamentos. E é muito importante quando estou aconselhando alguém com transtorno bipolar, esquizofrenia e até depressão. Seus pensamentos nem sempre são seus. Você tem a opção de abraçar isso ou de rechaçar. Deus nos concedeu o poder para conseguirmos fazer isso. Então, a conscientização agora nos auxilia a tomar essa decisão correta. E é para isso que servem estas citações, para te ajudar a ter essa consciência. A lei dos pensamentos e sentimentos. É natural que nossos pensamentos e sentimentos se fortaleçam ao lhes darmos voz, ou seja, ao expressar o que pensamos. Eles se tornam mais parte de nós. Então imagine que, ao longo de uma década, se alguém muito jovem, com 5, 6 ou 8 anos, for abusado em casa, uma criança, os demônios virão. Sei disso, pois aconselhei alguém que desde os 5 anos tinha amigos demônios e sofreu abuso sexual. E enquanto era abusada sexualmente, os demônios se tornaram seus amigos e ela tinha amigos como beijos, ou nomes sexualmente sugestivos, e eles se tornaram seus amigos. No ensino médio, ela tentou suicídio pela primeira vez. Na universidade, ela se suicidou de novo, e a expulsaram. Era uma universidade adventista. Ela tentou suicídio pela terceira vez. A conheci e foi diagnosticada com transtorno bipolar. E ao longo dos anos, para ela era mais do que apenas pensamentos. Eles tinham se tornado literais, visíveis para ela. Então ela conseguia vê-los. Eles simplesmente imprimiram em sua mente a identidade dela, certo? E ela cresceu com um nome. Não vou dizer o nome dela, mas ela cresceu com um nome lindo. Porém, os demônios a chamaram por um apelido por tanto tempo que ela começou a pedir: por favor, me chamem por esse nome, porque é o meu apelido escolhido agora. Assim, ela assumiu a identidade que os demônios lhe deram. É exatamente o que os demônios querem. Se continuarmos a aceitar e abraçar esses pensamentos que eles colocam em nossas mentes, nos tornaremos isso. E o demônio do suicídio, da depressão, da raiva e da falta de perdão, todos esses demônios terão uma brecha, pois aceitamos a identidade que nos é dada, mas não precisamos aceitá-la. Então lhes mostrarei um desenho que realmente exemplifica como os demônios agem. Então nós temos 2 amigas aqui, e uma delas se chama Nancy. Ela acorda, se arruma para o trabalho e canta um hino que diz: minha alma, meu Deus Salvador, a ti. De repente, o demônio surge enquanto ela canta e põe em sua mente: aposto que Sally, minha amiga, não lavou a louça ontem. Como o pensamento começa com eu, a Nancy assume que é um pensamento dela. Ok? Continuando. O demônio lhe diz: ela é preguiçosa, nunca ajuda na casa. Ela só me usa. O demônio aumenta sua raiva com pensamentos negativos sobre Sally. Sally acorda e está se arrumando. Se arrumando, Nancy está de saída e Sally diz: bom dia, como vai? Mas a essa altura, Nancy, quando Nancy encontra Sally, ela está com tanta raiva porque aceitou os pensamentos negativos em sua mente que tudo o que ela faz é dar-lhe um adeus zangado. E, aliás, a Sally lavou a louça ontem à noite, mas a Nancy está com raiva demais para verificar. Isso acontece muito entre cônjuges. Estou falando por experiência própria. O que eu fiz? Sally pensa. Então o demônio vem. Ela se acha muito melhor que eu. Está sempre sendo má. Então o diabo começa a manipular Sally. E ela aceita a ideia por causa da palavra eu. Assim, as 2 saem de casa e continuam. Começam a odiar uma a outra. Acontece todo dia com um casal.
Isso ocorre todo dia em nossos lares. O que ela devia ter feito? Nancy louva ao Senhor enquanto se apronta. Ela nem viu Sally. O demônio vem e sussurra. Aposto que a Sally não lavou a louça ontem. Nancy percebe que esse pensamento não vem de Jesus. É um demônio, um pensamento demoníaco. Então ela diz: espere, isso não é meu. Satanás está agindo de novo. Satanás e demônios, eu os repreendo em nome de Jesus. Não vou aceitar esses pensamentos sobre a Sally. Agora vão embora. Então o demônio pula da janela e a Sally acorda, diz bom dia e ambas começam o dia com o pé direito. Aqui Nancy reconhece a verdadeira fonte dos pensamentos. Ela usa o poder de Jesus contra Satanás e demônios e vence. Este é o exemplo prático de tornar cada pensamento obediente a Jesus Cristo. 2 Coríntios 10, 5. Faz sentido? Espero que seja prático. É assim que os demônios nos atacam, né? E sobretudo para os jovens, especialmente as moças que enfrentaram traumas na infância ao crescerem, a voz do demônio se torna bem poderosa em suas mentes. Eles se aproveitam de vítimas de trauma, de abuso. E assim elas crescem com décadas de identidade, aceitando a identidade dos demônios, e eles se tornam tão poderosos em suas vidas, e é por isso que a possessão se instala. Então, um diagrama simples que quero compartilhar. Pensamentos negativos. A origem dos pensamentos negativos é Satanás e seus anjos maus. Porque Satanás não vai deixar você pecar sozinho. Ele não vai correr o risco de você simplesmente pecar por conta própria. Ele vai impor isso a você. Ele vai te compelir. Ele vai te influenciar. Então, qualquer tipo de pensamento negativo, você pode atribuir ao diabo. Pode atribuir aos demônios. E como eles fazem isso? Portas abertas. Vamos aprender sobre isso amanhã. Mas como eu combato isso? Eu combato com pensamentos positivos de Deus. A única forma de combater pensamentos negativos que controlam a mente é citar pensamentos positivos da palavra de Deus. Por isso é crucial estudar a Bíblia, o espírito de profecia e memorizar a Escritura. Fazemos isso na igreja por cânticos das Escrituras. Encorajo-vos. E para nós, ao nos envolvermos no ministério de libertação, percebemos que os cânticos das Escrituras são cruciais e muito poderosos. Quando você canta cânticos das Escrituras e deixa de ouvir outras músicas, Deus lhe dará maior força para ter vitória sobre o pecado. Então, aqui está a ciência. Tenho um pensamento negativo. Eu os imagino repetidamente. E, finalmente, esses pensamentos imaginados, após um tempo, resultam num ato único. Após praticar esse ato, se eu persistir, ele vira hábito. E se eu mantiver esse hábito por toda a vida, vira compulsão ou vício. E se eu persistir, o demônio assumirá o controle e me possuirá. Então, esta é a ciência de como os demônios ganham cada vez mais controle sobre nossas vidas. Pensamentos positivos. Várias vezes ao dia, momentos preciosos devem ser dedicados à oração e estudo das Escrituras, mesmo que para memorizar um texto e manter a vida espiritual na alma. Crie um muro de Escrituras em volta de si e o mundo não o derrubará. Memorize as Escrituras e as lance de volta contra Satanás, proferindo: está escrito, sempre que ele vier com tentações. Foi exatamente dessa forma que nosso Senhor as resistiu. Portanto, qualquer um que lide com pensamentos negativos, suicidas, bipolares ou esquizofrênicos, quem lida com compulsão para suicídio, memorize as Escrituras. Isso ajuda? Certo. Então, nestes últimos momentos que nos restam, vou falar sobre a diferença entre a opressão, o assédio, a possessão. 3 tipos de interações com demônios. Certo. O que é assédio ou opressão? Atacado física, mental, emocional ou espiritualmente, com pensamentos e sentimentos impostos. Mas você consegue escolher se vai ceder ou não, entendeu? Então você sente essas fortes compulsões pressionando você, é assediado com esses pensamentos, mas consegue resistir.
No momento em que eles assumem e você perde o controle, isso se chama possessão, ok? Jesus foi oprimido e afligido. Todo cristão é oprimido até a vinda de Jesus. Todos nós teremos pensamentos negativos nos atacando o tempo todo em nossa jornada cristã. Salmos 9, 9. O Senhor é refúgio para o oprimido, refúgio nos tempos de angústia. Assim, quando oprimidos, corremos para Jesus. Ele é nosso refúgio. O que seria possessão? O que é possessão? Quais são os sinais e sintomas de quem está lidando com possessão? Veja alguns sinais. Na verdade, deve ser uma combinação de diferentes sinais, não apenas um, ok? Então, por favor, não saia rotulando todos como possuídos só porque viu um sinal em alguém. Ore e pergunte com cuidado, pois é um assunto delicado. Não saia por aí dizendo, você está possuído. Frequentemente, quando lido com alguém possuído, eles dizem nós, nosso, conosco. Eles terão ações, palavras e sentimentos incontroláveis, levados a fazer coisas que não querem, sentindo-se um passageiro do banco de trás, enquanto o corpo age sem controle. A garota que eu ajudei, de quem falei, tinha amigos demônios desde os 5 anos. Quando começamos a ajudá-la, e ao longo do processo, há momentos de manhã em que ela acorda e os demônios simplesmente pegam seus braços e mãos e os torcem, e ela fica toda contorcida. Eles simplesmente adoram torturá-la dessa forma. E quando isso ocorre, sabemos que os demônios voltaram, e aí faremos a libertação de novo. Podem ver ou ouvir demônios como minha esposa. São sempre más, negativas e não se alinham à verdade bíblica. Podem ver demônios, como minha esposa via, autoagressão, bem comum, cortar-se. Percebo que muitas crianças, com 10, 11 e 12 anos, foram trazidas pelos pais. Quando elas começam a se cortar, muito disso tem a ver com assistir a filmes de terror. Então, no caso das crianças, o motivo geralmente é estresse extremo, por causa de brigas em casa, ou porque assistiram a filmes de terror. E filmes de terror são uma porta aberta direta. Os demônios entrarão se você assistir a filmes de terror. Então, por favor, parem de assistir. Tatuagens, piercings, modificação corporal, masturbação, distúrbios alimentares, drogas, vício sexual. Tudo é autoagressão, atormentado dia e noite, problemas para dormir. Então, aconselhamos algumas pessoas que diariamente, pontualmente, acordavam à 1 ou 2 da manhã. Não pediam a Jesus para acordá-las para estudar a Bíblia, apenas acordavam. Podiam dormir à meia-noite e ainda acordavam à 1 ou 2 da manhã. Podem dormir às 22 horas, 23 horas, não importa a hora. Pontualmente acordam à 1 hora ou 2 horas. Demônios tentam destruir o sono deles. Doenças mentais, contorções, habilidades paranormais, um estudante da Bíblia nos procurou. Ela tinha brincado com tabuleiros Ouija antes de vir para a nossa escola. E então os demônios começaram a dar-lhe vislumbres do que aconteceria no futuro. Ela começou a prever coisas para os amigos e dizia: em 2 dias, seu namorado vai terminar com você. Em 3 dias, outra coisa vai acontecer. E ela passou a ter habilidades paranormais, como força sobre-humana. Quando possuídas, pessoas têm força sobre-humana. Para aqueles que ouviram o testemunho de Roman e Sandy, a Sandy conseguiu virar um piano de cauda. Isso é força sobre-humana. Conhecimento de línguas desconhecidas e falar em línguas são outros exemplos. Movimentos corporais não naturais também. Insultos, blasfêmias, aparecimento de feridas que desaparecem tão rapidamente como surgem. Então, na pandemia, o que mais surgiu foi que muitas crianças desenvolveram tiques e síndrome de Tourette. Então, de repente, as crianças que assistiam ao TikTok ou aos Reels do Facebook ou Instagram simplesmente começaram a manifestar isso. E eles não conseguiam parar de fazer aquilo. E então começavam as profanidades, amaldiçoando a família, mandando-os morrer, pois demônios entraram pelo que viram. E isto explodiu durante os tempos da pandemia, porque toda a gente estava em casa a ver estas coisas.
pensar que se está possuído, levar uma vida impura ou perversa, viver fora das regras da sociedade. Você está sempre doente, vai ao médico e ele diz: não encontro nada, certo? Então, se está sempre passando mal, vai ao hospital e o médico diz que não tem nada errado. Isso por si só não é, sabe, um sinal de que você está possuído. Mas se houver uma combinação de algumas coisas desta lista, 4 ou 5, então você tem que começar a, sabe, orar e pedir sabedoria a Deus. A avó da minha esposa fez um pacto com o diabo, impactando todas as gerações futuras. Atormentados por espíritos, cansados da vida, com pensamentos suicidas constantes, sentindo-se feios e violentos, emitindo sons de animais e vivendo no passado. Raiva, amargura, falta de perdão. Uma das maiores portas que encontro, especialmente nas mulheres, é a falta de perdão. Não sei se é uma bênção ou maldição, mas homens dormem, acordam e esquecem a raiva. Mas como as mulheres sentem a emoção da coisa, vocês são criaturas muito mais emocionais. Quando vocês sentem o incidente que aconteceu. É por isso que para os maridos não foi nada demais, mas a esposa guarda aquilo pelo mês seguinte, não é? Então, o não perdoar é uma das portas abertas mais poderosas, invisíveis, e que muitos nem veem como problema. Ah, sabe, é só o que está no meu coração. Eles não veem, eles não sabem. Ah, mas você não percebe que está escancarando uma porta para o demônio da falta de perdão. E geralmente, em libertações, uma das maiores portas abertas que as pessoas, principalmente mulheres e vítimas de abuso, mantêm é a falta de perdão. E é algo que, para aqueles que têm isso como um hábito, como um pecado habitual, não pensas muito nisso? A falta de perdão tornou-se parte de ti, apegar-te a isso, mas é invisível. Se alguém está com raiva, posso dizer: você tem problema de temperamento. Mas se não perdoa, às vezes não é óbvio até transbordar. Então, precisamos lidar com a falta de perdão. E uma das coisas que eu gosto de dizer às pessoas no aconselhamento que faço é que, se está com dificuldade em perdoar, a maneira de pensar nisso é assim: da mesma forma que Jesus nos dá a sua fé, a fé de Jesus, Ele pode nos dar o seu perdão. Então você não precisa perdoar alguém. Basta pedir a Jesus seu perdão para poder perdoar alguém. E facilita muito para pensarmos. Então, se está lutando para perdoar, eu te desafio, te aconselho, peça a Jesus o perdão dele e dê às pessoas o perdão de Jesus, não o seu. Assim como Deus nos prometeu sua fé, seu amor, Ele nos dará seu perdão para dar aos outros. E isso torna mais fácil para nós o transmitirmos. Então, quando Jesus começou seu ministério, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para pregar aos pobres. Ele me enviou para curar os de coração quebrantado, pregar libertação aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. Então, como discípulos de Jesus, nossa responsabilidade é ir e ensinar os outros a se libertarem, a pregar como podem ser libertos da escravidão de Satanás. E Jesus deseja nos dar liberdade imediatamente. Ele não quer que soframos anos de tortura sob a escravidão de Satanás. Esse não é um Deus de amor. Deus anseia nos dar essa vitória, mas infelizmente hoje na igreja, poucos falam sobre como ser livre da escravidão de Satanás. E é por isso que estou compartilhando isso com vocês. Então quero deixar-vos com uma citação. Falamos bastante sobre como Satanás domina os pensamentos. Então, deixo-vos com esta promessa de Ellen White: e todos os dias terminarei com ela. O mais fraco e oprimido em Deus encontra em Jesus esperança, misericórdia e amor sem igual. A fé em Cristo nos traz um poder infinito. Se escolher ser livre e clamar a Jesus, Ele o libertará. Né? Às vezes nós lutamos porque ainda queremos nos apegar a isso, ou não estamos dispostos a abrir mão de alguma outra área de nossa vida que Deus deseja que abandonemos, ou simplesmente não estamos entendendo o conceito. Havia uma pessoa a quem eu estava dando aconselhamento. Ela vinha enfrentando uma dor esmagadora em seu coração por um período de 7 anos causada pela ansiedade.
E sempre que via crianças, ela simplesmente caía em lágrimas, chorava por semanas. Era uma dor esmagadora em seu coração. E a razão pela qual essa dor esmagadora surgiu foi porque ela fez um aborto logo quando estava saindo do ensino médio para a universidade. E ela acreditava por longos 7 anos que aquela dor esmagadora era uma punição divina, uma consequência direta de seu pecado. Então, ao iniciarmos o aconselhamento dela, eu, juntamente com outra obreira bíblica, disse-lhe que este não era o Deus de amor. O Deus de amor não colocaria uma dor esmagadora em seu coração por 7 anos como punição pelo pecado. Deus quer nos libertar e dar alegria. Liberdade, amor e felicidade quando livres do inimigo. E ela batalhou por 3 semanas, pois não conseguia. Havia se arraigado tanto em sua mente o que os demônios nela implantaram. É uma consequência do pecado. Ela não conseguia se desprender disso. E na 2ª semana, ela começou a repreender os demônios. E toda vez que aquela dor esmagadora vinha, ela a repreendia e ela ia embora, mas depois voltava, pois eles estavam testando a sua determinação. E por fim, ela simplesmente desistia. Mas após cerca de 3 semanas de aconselhamento, ela finalmente percebeu que precisava lutar com determinação. Ela tinha que acreditar com todo o coração e lutar firmemente contra todos os repetidos ataques, até que estivesse completamente livre. Porque ela finalmente chegou à firme e inabalável convicção de que Jesus desejava de fato libertá-la. E assim, enquanto ela continuava repreendendo com intensidade cada vez maior, depois de umas 3 ou 4 vezes, eles desapareceram. E essa dor nunca mais voltou. Bem, vou compartilhar mais histórias, mas para ela foi falta de entendimento, certo? Ela ainda se apegava àquele pensamento de que, talvez Deus realmente queira me punir. Talvez Deus realmente queira que eu tenha essa dor na minha vida para o resto da vida. Então ela teve que realmente aceitar a realidade para poder entender. Para que possamos nos apossar da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo pela luxúria. Portanto, nenhuma alma precisa desfalecer, nenhuma alma precisa desanimar. Qualquer que seja a sua fraqueza, por mais que você esteja cercado de enfermidades, há esperança para você em Deus. Nosso precioso Salvador veio para salvar toda alma que se achegar a Ele. Então, o mais fraco de nós, o mais oprimido, o possuído, Jesus pode libertar. Ninguém está além da salvação. Isso é bem importante para mim também, porque ajudo pessoas. Sabe, às vezes, essa moça estava possessa desde os 5 anos de idade. Foi uma luta de 4, 5 anos para ajudá-la. E houve momentos em que os demônios me tentaram a desistir dela. Contarei mais sobre ela em breve. E hoje ela aprendeu a repreendê-los e expulsá-los sozinha, e está praticamente livre. Mas às vezes eles ainda a atacam, e ela está livre do inimigo, de vez em quando, há cerca de 1 ano. Tem sido incrível, mas foi uma jornada de 5 anos. Mas o Senhor, por vezes, me tentou a dizer, sabe de uma coisa? Acho que ela não tem mais salvação. Mas eu louvo ao Senhor que Jesus não desistiu dela, nem permitiu que eu o fizesse. Havíamos livre hoje. Inclinemos a cabeça para orar. Pai Celestial, eu te agradeço porque o filho mais fraco pode ser libertado. Tu não dependes de nossa capacidade, nem de nossa inteligência. Tu não dependes de quão fortes somos em nossas mentes. O mais fraco de nós pode vir a ti, clamar a Jesus e ser livre se persistirmos. E então, Senhor, eu oro. Se alguém aqui está lutando com opressão, assédio ou possessão, eu peço, Pai, que tu os lembres, que tu seles estas palavras em seus corações, que não importa o quão fracos eles sejam, Jesus é muito maior e Jesus derrotará o diabo. Obrigado, Senhor, por sua misericórdia e graça. Peço que nos despeça com sua presença. Por isso, oro em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos.